querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais do nosso querido solar, nesse instante, Mestre, elevamos os pensamentos ao Senhor, bem como a nosso Pai Celestial, agradecendo a bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, no propósito, Senhor, de aprendermos conjuntamente essas lições valiosas que o alto nos legou e que a cada dia que passa tem ganhado mais espaço nos nossos corações. O Senhor tem nos ajudado a compreendê-las e tem também nos ajudado no esforço de vivê-las, de termos elas conosco no nosso dia a dia. Rogamos, Mestre, ao Senhor que nos inspire, nos ajude nos esforços dessa noite, na leitura, nos comentários, bem como também que o Senhor ampare a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, na compreensão do tema da noite e em levarmos conosco essas lições gravadas no arquivo do coração. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, filhos pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, bem como de nosso estimado patrono Paulo de Tarso, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, conforme a nossa programação, que praticamente todos aqui presentes têm acompanhado, nas últimas quintas-feiras de cada mês, nós temos feito um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E hoje, o capítulo separado para o nosso estudo, para a nossa leitura e aprendizado, é o capítulo de número 20, que tem por título Mediunidade e Oração. Pois bem, acontece que é importante a gente fazer aqui inicialmente uma recapitulação do conteúdo do capítulo anterior, porque nessa parte da obra nós temos 3 capítulos conectados entre si, que é o 19, o 20 e o 21. Então é importante a gente relembrar o capítulo anterior e saber também que o nosso estudo de hoje vai ter continuidade na próxima quinta-feira, ao final do mês de fevereiro. Os 3 estão interconectados com personagens em comum. Quem são os personagens aqui, as personagens desses 3 capítulos? Vamos lá. Inicialmente, em primeiro lugar, nós temos o instrutor Alves, que acompanha os aprendizes, os alunos aqui, Hilário e André Luiz, ao longo de todo o curso dessa obra e também aqui. E temos também uma benfeitora desencarnada de nome Teolília, que foi apresentada para a gente no capítulo 19. Bom, esses espíritos desencarnados, esses benfeitores, durante esses 3 capítulos, eles vão se envolver numa dificuldade, numa trama familiar composta por um casal que tinha 3 filhas jovens. Esse casal é formado pelo Jovino e pela Anésia. A Anésia era especialmente o alvo aqui do socorro e do amparo promovido pelos benfeitores. Até porque ela era muito ligada, ela era advinda da colônia de aprendizado deles, que encarnou com o aval, com o suporte, com o amparo de Alves, de Teolília e de outros irmãos superiores da colônia na qual ela estava vinculada. As 3 filhas têm por nome Marcina, Marta e Márcia. Antigamente, às vezes, punha o nome dos filhos tudo com a mesma letra,
Na casa do meu pai também é assim, são 12 ou 13 filhos, todos com ele, que nem aqui. Então, é característico aqui de uma época, né? Que já está aí no passado. Pois bem, meus amigos, apresentados os nossos personagens, o que acontece? Qual que é o enredo aqui que a gente tem? Nós temos uma situação que vai demandar a intervenção e o socorro e o amparo do mundo espiritual, porque nós vamos ter aqui uma situação na qual o conjunto familiar estava ameaçado pela invigilância, né, pela fuga aos deveres, promovido pelo pai de família, que era o Jovino, que, conforme descrito no capítulo 19, estava sob a influência e tendo a companhia de uma mulher que não a sua esposa, né, numa aventura, num processo aqui de invigilância, de irresponsabilidade, e tudo o que acontece em relação, né, ao contexto familiar numa circunstância dessa, a gente mais ou menos sabe, tem muitos pontos em comum. O que o capítulo 19 acrescentou para a gente? Como que são os bastidores do mundo espiritual num processo desse? Ou seja, a indiferença do marido, as conversas reticenciosas ou monossílabos, né? Um certo enfado ou distanciamento da companheira, às vezes as mentiras que são elaboradas, tudo isso é apresentado aqui e às vezes é um quadro comum. O que a gente até então não sabia é como que isso se processa no mundo espiritual, e foi o que o capítulo explicou para a gente, mostrando, por exemplo, um processo de obsessão entre encarnados, no qual essa mulher, né, que se envolveu ali com ele, projetava um quadro mental da presença dela, tanto para ele como para a esposa do Jovino, para a Anésia. E aquilo ali provocava uma perturbação muito grande, ao ponto da Anésia estar em vias de ter o quê? Um colapso. Aquela aflição excessiva, às vezes aqueles momentos de desespero, de muita angústia, sem saber o que fazer, tentando contornar o problema e não conseguindo. E nós, portanto, fomos apresentados, descreveu-se para nós como que é esse processo de projeção mental, né? Formava-se realmente uma imagem dela aos olhos dele e aos olhos da esposa dele como alguém que ele esperava ansiosamente por viver, e para ela na qualidade de uma inimiga, né? De uma desafeta que estava ali atrapalhando a paz doméstica. Apresentado esse quadro que está no capítulo 19, nós vamos agora, né, feita essa rápida recapitulação, que não substitui, meus amigos, a leitura propriamente dita, que a gente indique e volta a recomendar a todos. Vamos agora para o nosso capítulo de número 20, e nós vamos ver como que, num quadro complexo e difícil como esse, um recurso que todos nós temos à disposição e que tem um alcance e um efeito espetacular. Que recurso é esse? Oração. É o que nós vamos ver no capítulo de hoje. Vamos lá. Faltou-nos aqui, meus irmãos, por último, apresentar uma última personagem, talvez esquecida, que é a mãe da Anésia. O nome dela, se eu não me engano, é Elisa. Acho que ela vai ser comentada aqui nesse capítulo. Ela estava muito enferma, muito doente, e tanto a filha Anésia como as 3 netas se revezavam na assistência e no cuidado para ela. Tanto é que ela já estava em vias de desencarnar. E no próximo capítulo nós vamos ver o processo de desencarnação da mãe e como que a espiritualidade vai atuar e vai ajudar nesse quadro como um todo. Pois bem, então vamos lá. Nós vamos aqui, igual a gente falou no início, fazer um esforço de ler e ir comentando. Acho que o tempo nós vamos conseguir. Então, vamos em frente. Em estreito aposento, uma senhora, aparentando 70 anos, acusava aflitiva dispneia. Dispneia é a dificuldade de respiração, né? Respiração ofegante, desordenada, né? Sentindo ali falta de ar. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, proporcionava-lhe ar fresco. Era a filha mais nova, tinha por volta de 15 anos. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento,
e mandando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Então vejam aqui essa primeira informação que a gente tem. Observem, meus irmãos, que às vezes um quadro de enfermidade, ele extrapola a enfermidade propriamente dita. Nós sempre precisamos considerar que existe um quadro espiritual associado àquele processo. E no caso aqui, aquela falta de ar, as dificuldades que ela sentia, eram agravadas por quem? Pela presença de um espírito desencarnado num quadro claro de sofrimento, aparentando até mesmo ser um alienado mental, como se fosse um louco no mundo espiritual que estava junto dela, e fazia, portanto, que o quadro dela se agravasse. E aí a gente já começa a cogitar o seguinte: qual que é o efeito de uma oração para um enfermo num quadro desse? Então, já fica primeiro aprendizado para nós. Ao nos depararmos com irmãos, amigos, parentes, pessoas que estão enfermas, às vezes em quadros difíceis, não ignoremos o quadro espiritual que pode estar por detrás. E para atuar nesse quadro espiritual, nós temos um elemento. Qual que é? Prece, oração. Tá? Então, por exemplo, uma oração diante de uma enferma dessa certamente ajudaria ela e ele, aliviando ele, o que aliviaria ela por consequência, talvez, dependendo daquele irmão desencarnado, até o levando para um tratamento e esclarecimento do mundo espiritual, para uma instituição de ensino e de socorro como é a nossa querida casa aqui no Solar. Pois bem, enquanto a Nésia se acomodou junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Almos informou prestimoso. Aí vejam aqui que interessante, outro ponto que vale a pena a gente destacar. No capítulo anterior, nós vimos o quanto ela tem sofrido pelo quadro que está acontecendo lá na casa dela, né? Pela invigilância do companheiro. Mesmo assim, ela não deixou o quê? De ajudar. E o que a lei divina nos fala? Quem dá, recebe. Quem ajuda, é ajudado. Portanto, meus irmãos, por mais que a gente esteja sofrendo, que as lutas estejam às vezes intensas na nossa vida, não desprezemos os ensejos de ajudar, porque possivelmente através deles nós vamos ser socorridos de alguma maneira. Tá? Então, ela pôs de lado aquilo tudo e foi lá prestar assistência à mãezinha dela. E aí informa Almos: temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas no corpo carnal. E este homem de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira? Perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Outra informação interessante: normalmente, quanto mais baixo o teor vibratório de um espírito pelo seu atraso, menos eles percebem os espíritos superiores. Tá? Então vejam que interessante, nós vamos ver isso também lá no livro Libertação. Quando são descritos lá os quadros de sofrimento, às vezes os espíritos inferiores mais experientes percebem que pode ter algum benfeitor ali, mas eles não veem, eles não conseguem distinguir, a não ser quando o benfeitor baixa o teor vibratório. Ele faz um exercício de baixar o teor vibratório, que nem fez o Gúbio lá no livro Libertação. Aí sim ele passa a ser visto e percebido. Do contrário, ele fica ali imperceptível. Tá? Tanto é que aquele espírito não viu Almos, Hilário, André Luiz e a Teoria, os 4 benfeitores que estavam ali presentes. E Almos explicou: esse é um infortunado filho de nossa veneranda irmã, de nossa veneranda amiga. Há muitos anos distanciado da experiência física, foi filho dela. Teve a infelicidade de chafurdar, ou seja, de se afundar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e, a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito. Temos outro aprendizado aqui.
Vejam, meus irmãos, como que a ignorância em torno dos assuntos da espiritualidade às vezes traz quadros de sofrimento e de dificuldade para a gente. Aquela mãezinha, com todo o amor que ela tinha pelo filho, embora os desequilíbrios e as dificuldades dele, como que idealizou a figura dele. Imaginando, por exemplo, tal como a gente aprendeu ao longo de séculos aí, das religiões dogmáticas que nós frequentamos nas encarnações sucessivas, que aquele filhinho, ao morrer, mesmo numa situação de muita dificuldade, estava onde? No céu, está lá, do lado de Deus, E, coitadinho, embora bem intencionada, mas ignorando a real situação dele, formou um quadro ali de veneração, como se o filho estivesse uma condição espiritual elevada na presença de Deus e ficava evocando a presença dele. E a consequência disso era o quê? O agravamento do quadro de saúde dela, porque ele não tinha a menor condição de ajudar. Pelo contrário, a presença dele ali fazia com que o desequilíbrio dele, de certa forma, a mãe sentisse. Então vejam que numa situação como essa, o que a doutrina espírita tem nos ensinado? Ore por seu filho. Se ele desencarnou num quadro de vício, de desequilíbrio, que ele infelizmente entregou-se ou deixou-se levar, não o evoque como um anjo protetor, como aquele que vai te amparar e para tudo na vida você chama, você evoca ele, não. Peça a Deus que o abençoe aonde ele estiver, da forma que ele estiver, passando pelo que estiver passando, é totalmente diferente, meus irmãos. E nesse aspecto aqui o capítulo nos ensina isso. Em seguida, Hilário perguntou: ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Ou seja, falou: Hilário e André, depois eu explico melhor para vocês. Vamos voltar aqui para o nosso foco, que é a ajuda que a gente precisa prestar para ela. Realmente, a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Ou seja, ela estava já bem alheia, já num processo de desligamento do corpo físico e, em parte, refletida ali a condição espiritual do filho, Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com um inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, vejam aqui um outro ponto interessante. Observem o heroísmo daquela mãe. A filha já tinha 15 anos. Só que como que a mãe conduzia aquele problema que eles estavam vivendo em relação às filhas? Ela procurava o quê? Resguardá-las. Justamente dentro do que a gente tem aprendido, tudo isso, meus irmãos, são exemplos para nós que às vezes a gente vai conseguir em parte, ou quem sabe na totalidade, se esforçar em cumprir. Mas aquela mãe, de maneira heróica, fazia o seguinte: ela não queria distorcer a figura paterna para as 3 filhas, esperando que um dia eles se emendassem sua conduta. Então ela fazia o quê? De certa forma, deixava as filhas alheias ao problema, especialmente a filha caçula. Talvez as mais velhas tivessem acompanhando ou soubessem parcialmente. Essa informação não foi trazida para nós aqui. O fato é que ela, a filha, desconhecia as angústias que a mãe estava vivendo. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas. Contudo, Marcília e Marta alegaram que o aniversário natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. As 2 filhas mais velhas não estavam presentes. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. Agora vamos ver. Vejam o que é uma prece sentida, que vem do coração, como que começa a transformar tudo. À medida que orava,
Profunda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma, é como se ela tivesse cheia de espinho, de dardos, né, em sua alma, em seu perispírito, fazendo com que ela ali se entristecesse, desapareceram ante os raios de suave, de branda luz a lhe exteriorizarem do coração. Então a luz que passou a irradiar do próprio coração dela começou a dissolver aqueles dardos que a feriam. Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram no quarto, abeirando-se dela, a maneira de doentes solicitando medicação. Vejam aqui que interessante. A prece sentida, a prece verdadeira, ela é um socorro para quem faz, mas não se limita a nós. A gente, meus irmãos, é como se no meio da escuridão a gente acendesse uma luzinha, uma lanterna, e outros irmãos nossos que estão na ignorância, nas trevas e na escuridão, diante da luz fazem o quê? Se aproximam. Espíritos que nem estavam relacionados com aquele quadro específico da Dona Elisa, nem dos problemas que ela vivia, mas que vieram o quê? Em busca de uma luz, de um socorro, de um amparo. Nenhum deles nos percebia a presença, e diante da nossa curiosidade silenciosa, algo nos aclarou. Então é como se a gente imaginasse uma região fria e escura, e de repente tinha uma lanterninha, aliás, uma fogueira acesa. Ai, que beleza, ali está claro. E ali eu me aqueço um pouquinho. E eles se aproximaram. E aí a gente já faz o paralelo, inclusive com um hábito que nós temos que ter toda semana. Qual que é? O culto no lar. Eles vêm. Vêm às vezes para ser socorridos. Os lares espíritas, onde tem o culto do Evangelho no lar, e onde nós temos em alguns membros da família um médium vidente, vez ou outra, o que ele percebe? As companhias que estão no culto. Às vezes é mais de um, que nem aconteceu aqui. Eles vêm. E imaginem a gratidão do alto, né, das almas que amam aqueles espíritos em sofrimento, ao perceber que a gente está ajudando eles um pouquinho. Né? Então, uma forma de socorro coletivo que a gente tem. Al nos explicou. São companheiros que trazem ainda à mente um teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhe esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Então, o que acontece, meus irmãos? Eles, de certa forma, se sentem mais familiarizados junto aos encarnados. É igual acontece com as reuniões mediúnicas de desobsessão. A espiritualidade superior tem como socorrer as almas em desequilíbrio, necessitadas, em desespero, em tristeza, em arrependimento? Sim, sempre tiveram condições. E esse trabalho eles fazem desde que o mundo é mundo. Agora, existe um mecanismo de aproximar com mais facilidade, com mais familiaridade, de tocá-los de maneira especial, que é o quê? Junto aos encarnados, junto a nós encarnados. Então, quando a gente entra em oração, eles se sentem mais próximos, se aproximam e compreendem com mais facilidade. Quanto valor num insignificante ato de fé. Isso aí foi um milagre, né? O assistente afagou a fronte inquieta de um lado e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. A essa altura,
Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas. Então, vejam que interessante. Ela fez a prece e em seguida pegou uma página de um livro, né? Livro de meditações evangélicas. Nós temos uma coleção excelente de Emmanuel que a gente está aí ao nosso dispor. Que coleção é essa? Vamos ver. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. O Livro da Esperança se acrescenta e encaixa perfeitamente também nesse quadro. Palavras de Vida Eterna. Ela tinha algum livro, né, como esse em mãos, e resolveu então abrir ao acaso. Aí, olha que interessante, aquilo que a gente sempre soube vai ser explicado agora para a gente. Acreditando agir ao acaso, ou seja, abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando abrir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teolínia, que lhe vigiava bondosos movimentos. Então, sempre que a gente já estiver abrindo o livro ao acaso, nós não estaremos abrindo ao acaso. Os benfeitores têm como direcionar nossa escolha. Foi o que a Teolínia fez com ela. Quantas vezes a gente pegou uma página e abriu, nossa, essa página foi feita para mim, né? É o que eu estava precisando ouvir. Basta o impulso nosso. Aí vem o alto, porque eles não têm como materializar para falar, nos dar um conselho. Eles têm que respeitar o livre-arbítrio nosso. Mas nessa hora eles têm como agir. E às vezes eu abro um livro desse achando que é uma casa, eles vão me pôr a página que eu preciso. Foi o que a benfeitora fez. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teolínia, que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Então vejam que interessante. O que a benfeitora fez? Ela não só fez abrir a página que ela precisava, como ela inspirava a Anésia, na leitura e no comentário que a Anésia fazia. Quem que estava inspirando e direcionando ali os comentários dela? A própria Teolínia. E no fundo falando especialmente para quem? Para a Anésia. Vejam que mecanismo espetacular. Numa simples leitura de página, numa prece que ela fazia para a mãezinha doente. Uma pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. Então, olha o que a filha Márcia, de 15 anos, percebeu. Mãe, parece que a sala está cheia. O que já era ali naquela criança, naquela jovem acontecendo? Os rudimentos da mediunidade. Possivelmente, no futuro, ela viria a trabalhar a mediunidade. Ela está lá com a mãe, parece que a sala está cheia. De fato está, né? E sem refletir que estava pregando acima de tudo para si mesma, Anésia adiantou: sim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, certamente, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. E prosseguiu nos comentários, que efetivamente acendiam novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, ou seja, sedentas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. E aí a gente imagina, por exemplo, se a gente conseguisse adquirir o hábito de toda noite antes de dormir, ler uma página e fazer uma prece. Imagina o efeito disso no nosso lar. Às vezes nós vamos gastar para isso uns 10, 15 minutinhos. Numa rede social ao longo do dia, às vezes a gente gasta muito mais, né? Então, num hábito de leitura e de prece simples como esse,
às vezes nós vamos receber uma assistência ali inimaginável. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia um repouso mais cedo. Então ela tinha aula no outro dia, despediu da mãe para ir dormir e preparar para a aula. Depois de afetuosas recomendações da menina, viu-se a Nésia a sós com a mãezinha, com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto pergaminhado, ou seja, o rosto enrugado e pálido. Acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se, deitou-se ao lado dela, como que procurando pensar e pensar. E aí vejam só, nessa hora, Aulus fez significativo gesto a Teonila e exclamou: este é o momento exato, é agora. Vejam que beleza, a atuação dos benfeitores, né? Ou seja, fez a prece, fez a leitura, mudou, começou a mudar o clima espiritual. Certamente induziram ela, deitem um pouquinho do lado de sua mãe, e assim que ela deitou, eles falaram: agora é a nossa hora, a gente fazer uma intervenção mais direta. Cuidadosamente, começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Então, o que os benfeitores começaram a fazer? Nós vamos fazer ela dar uma cochilada aqui. Começaram a preparar ali, ó, o córtex, o córtex cerebral, possivelmente devia ter ali o controle do sono, do metabolismo. Começaram a induzir ela o quê? Para o sono. A Nésia viu-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Estou tão cansada que sono, acho que eu vou cochilar aqui um pouquinho, né? Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Então, desligou-se do corpo físico, né, que adormecia, encontrando com eles, né, já no lado espiritual da vida. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Então, o mundo mental dela estava muito ligado ao marido, né, ao companheiro e aos desequilíbrios que ele estava vivendo. Reconheceu Teonila e Aulus por benfeitores e lançou um significativo olhar de simpatia. Então, ela percebeu os fora do corpo físico, acenou para eles. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente, então, deliberou atendê-la, satisfazê-la. Então, Aulus resolveu atender o anseio dela. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Então vejam que interessante. E o parágrafo seguinte explica, Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Ou seja, a gente acha onde estiver, né? Aqueles a quem a gente ama, aqueles a quem nós estamos ligados. Basta querer, que a gente vai no encalço, vai direitinho, né? E acha a pessoa, tanto para o bem como para o mal. Vocês já viram, por exemplo, meus irmãos, quando a pessoa às vezes está ali com ódio, com um desejo de vingança guardado e vira para outro e fala: eu vou te encontrar nem que seja no quinto dos infernos, no fundo do inferno. Acaba, infelizmente, sendo a verdade, porque se ele quiser, ele acha. Nós sempre vamos ser achados e sempre vamos achar aqueles a quem nós estamos ligados, pelo amor ou pelos laços infelizes, do ódio ou da inimizade, né? Então ela sabia exatamente, foi no encalço do marido. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendendo Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre, em atitude de profunda intimidade afetiva.
Agora vamos ver o quadro espiritual de onde eles estavam. Rodeando o conjunto, diversas entidades, estranhas para nós, formavam um vicioso ciclo de vampiros que não nos registraram a presença. Então o quadro que tinha ali era um quadro deplorável do mundo espiritual, onde existiam ali uma série de espíritos inferiores, tal como vampiros. O que o vampiro faz? Ele suga fluido vital, né? Aí a pessoa chega no outro dia, às vezes fala que é ressaca, mas na verdade, junto com os efeitos do álcool, tem um efeito ali também, o que? De esgotamento físico. Por quê? Porque ela foi sugada. Suas forças, suas energias foram subtraídas naquele ambiente. A propósito, teve algumas quintas-feiras para trás aí, nós estudamos, não sei se os irmãos vão lembrar, nós estudamos sobre o vampirismo. Quem quiser relembrar, recapitular ou aprender, tem um capítulo com esse título no livro Missionários da Luz. É só voltar lá para recapitular ou aprender, ler pela primeira vez. Seguindo, o anedotário menos edificante prendia as atenções. Qual que era o assunto ali? Piada, brincadeira de mau gosto, né? Devia estar ali falando mal das pessoas, né? Um ambiente ali de fofoca, de conversa jogada fora. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu um doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou, ferida de aflição e assombro. E tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternalmente. Então, quando ela viu ele naquele quadro infeliz, ela deu um grito, né, de susto, de decepção, e ao mesmo instante se afastou, para não ficar presenciando aquilo ali que agredia o sentimento dele. Então, ao saírem daquele ambiente, o que o Aulus fez? O afago, o abraço, né, paterno, carinhoso, junto dela. E aí começa o diálogo entre eles. Notando a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Então vejam ali que para abordar o problema convenientemente, o Aulus chegou a levá-la lá. Ela presenciou o quadro e aí então começaram a conversar. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? Perguntou Aulus, né? Pelo esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, e aí começa aqui as lições muito valiosas de Aulus junto para ela, que servem para todos nós. Você admite, porventura, Anésia, que o casamento seja uma simples excursão do jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço de sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora, chamada a brilhos, sustou a lamentação. Então, primeiro ela parou de reclamar. Ainda assim, após observar o nosso orientador com entranhada confiança, alegou triste. Mas, de ouvindo, ela ia voltar a falar dele, Aulus interrompeu e acrescentou: Anésia, você se esquece de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura.
mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para sua erguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Então, meus irmãos, o que acontece? A doutrina espírita, de maneira ímpar, nos explica a questão do matrimônio e dos laços de família. Tem uma obra que de vez em quando a gente traz citações dela, nós até trouxemos no estudo do capítulo anterior, que é uma grande escola para a gente, é uma obra de Emmanuel chamada Vida e Sexo. Nessa obra nós vamos compreender que ali nos laços familiares existem situações de ordem espiritual muito mais abrangentes e longínquas no tempo do que a gente pode imaginar. E mais, o que Emmanuel vai trazer para nós? A minoria dos casamentos na Terra se dão entre almas, irmãs e amigas entre si. A maioria dos casamentos são provacionais. O que isso significa? São criaturas que têm compromissos e débitos entre si, e esses débitos muitas vezes vão ser cobrados de maneira dolorosa, de maneira a verter lágrimas, a passar dias e noites de dificuldade, de angústia. Só que, quando a gente percebe o quadro espiritual envolvido, nós passamos a ter outras condições de enfrentar os problemas que nos são apresentados. É o que August começa a falar aqui. Olha, às vezes você não vai ter na sua esposa ou no seu marido o companheiro ou a companheira que você gostaria que você estima, mas veja ele como um filho ou como uma filha, que vai ali depender da sua orientação, do seu cuidado, da sua paciência, da repetição das lições, igual a gente faz com a criança, né? Continua ele dizendo, Anésio, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. O que a gente tem estudado sobre o amor aqui nas várias oportunidades que a casa nos oferece? Nós temos, por exemplo, Jesus conversando com Madalena lá no livro Boa Nova. Ele vira para Madalena e fala, Madalena, só aprende a amar quem aprende a sacrificar-se, a renunciar. Jesus conversa também em outros diálogos daquela obra, mostrando para a gente que a nossa capacidade de amar está intimamente relacionada à capacidade que nós temos de nos esquecer em benefício do outro. Agora, isso é um exercício, é uma construção que vai demandar o que? Algumas encarnações. Para uns menos, para outros mais. Em que a gente vai se esforçar nesse caminho, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Até o ponto em que as nossas forças permitirem. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineiro. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Ou seja, de vez em quando vem a erva de passarinho, né? Vem uma ou outra praga daninha envolvendo aquela planta. O que a jardineira vai fazer? Vai cuidar dela, né? Vai tentar tirar aquela erva daninha que está ali. O outro diálogo do Boa Nova, que é altamente esclarecedor nesse aspecto, é Jesus com Joana de Cusa. Está lá também o capítulo intitulado Joana de Cusa. A gente pode ler como fonte de aprendizado e inspiração para nós. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando
e destruindo. Aí, imediatamente, Aulus vai corrigi-la nos seguintes termos: não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Então, qual que é um dos esforços que precisa ser feito pela pessoa quando está passando essa situação? Evite cultivar ódio, evite desejar mal, aquela pessoa que chega como intrusa, entrando ali no círculo doméstico e trazendo desarmonia e problemas, porque isso aí tende o quê? A agravar a situação. Ele vai explicar, porque ela perguntou em seguida: como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. E de fato, a companhia espiritual dela devia ser o quê? Péssima, né? E era o que ela sentia. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se no inferno, em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Os irmãos terem ideia, no capítulo anterior, comenta inclusive que as duas filhas mais velhas começaram a trabalhar para poder ajudar no sustento da casa. E isso em parte pela invigilância do pai, porque naquela altura ele já devia estar desviando parte da renda, do recurso dele, para viver essa ilusão, coitado, que ele estava vivendo, né? Aí Aulus respondeu: compadeçando-nos dela, terrível ser-lhe-á o despertamento. Então, meus irmãos, vejam que interessante. O que ela estava sendo ali, aquela irmã, né, que introduziu-se na família de Jovino e Anésia? Ela estava sendo instrumento do mal. E, portanto, ela estava fazendo um plantio muito amargo, que no dia que ela despertasse e começasse a colher, meu Deus, vai ser difícil, vai ser duro para ela. E continua: com paixão? Perguntou Anésia. E que outra melhor represália, se não essa? Como você vai reagir se não ter compaixão? Não seria mais justa situá-la na reparação dos próprios erros? Perguntou Anésia. Não seria mais certa relegá-la ao lugar escuro que merece? Então, no fundo, o que a Anésia queria? Que ela fosse arrancada do convívio dele e já passasse de imediato a sofrer ali os frutos, começasse a colher logo aquelas sementes infelizes que ela estava plantando. Era o que ela queria. Por que ela já não começa a passar pela infelicidade que ela está provocando para nós? Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta, pegou a mão dela e esclareceu: abstenhamos-nos de julgar. Consoante a lição do Mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. Quando a gente pega lá o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente tem? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E continuou Aulus dizendo: a vingança, Anésia, é a alma da magia dele. Isso aqui, depois, se tiver um tempinho, eu vou explicar um pouquinho melhor para nós, tá? Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, dizia Aulus, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Então, o que Aulus está falando com ela? Rogue a Deus por ela, de coração, peça a Deus que a ampare. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado, nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. E aí ele soltou a pergunta, que é a pergunta-chave para a gente compreender isso. Quem terá sido ela no pretérito?
Ela não se aproxima de vocês ao acaso. Existe alguma ligação no passado. Quem será que ela foi no passado? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? E no futuro? Será nossa mãe ou nossa filha? É possível isso? Perfeitamente. Não condene a Nésia. O ódio é como um incêndio que tudo consome, que tudo destrói. Mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma por fim em servidor do bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida se nos aumente o mérito moral. Então, quanto mais você insistir no bem, com o passar do tempo, essas trevas vão se dissipar. Mas não deixe de insistir naquilo que é certo. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência, e Almos, afagando-a, recomendou Almos, cheio de carinho, ali dizendo com ela, disse o seguinte: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam e esperam o seu amor puro, tanto quanto o nosso jovinho, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração. A Nésia ergueu a cabeça para o firmamento, constelado de luz. Obrigado. Então ela passou a ver o céu, que estava belo, lá cheio de estrelas, pronunciando uma oração de agradecimento, e em seguida voltou para casa. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Então ela vai e volta para o corpo, acordando, voltando para o estado de vigília. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que teve conosco. Veja que interessante. Quando a gente às vezes tem um sonho bom, desse que nos revigora, que nos fortalece, que nos ilumina, a vontade nossa eu queria lembrar detalhe por detalhe. Só que essa questão de relembrar não vai depender de nós. Quem vai ajustar isso é a espiritualidade superior. Às vezes eles vão querer que a gente volte com as impressões que a gente teve e com uma vaga lembrança. Outra hora eles vão fazer com que a gente lembre assim dos mínimos detalhes. Eles que vão ajustar isso de acordo com a nossa necessidade ou merecimento. Por exemplo, quando o Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, sonhava com ele na condição de Públio Lentulus Sura, na encarnação na qual ele participou lá da conspiração catilina, tentou depor o governo vigente e acabou sendo perseguido pelo poder dominante, ele lembrou-se nos mínimos detalhes do sonho. Com qual propósito? Evitar que ele tivesse uma nova queda naquela encarnação atual. Então, isso aí vai ser um ajuste da espiritualidade superior. Tá? Bom, aí continua. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortado, sem revolta e sem amargura, como se mãos invisíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Percebam, meus amigos, como que o quadro dela mudou o quê? Completamente. Fruto do quê? A prece. Uma prece sincera que ela fez. É como se de repente o que? Desanuviasse. Tirasse um peso de 200 quilos das costas e se sentisse muito mais aliviada, confiante, esperançosa e fervorosa.
recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, com compaixão, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superou o desequilíbrio da mulher. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração, especialmente as filhas, né? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade do discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, em vez de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Então foi medicar a mãe dela. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração ao que Alves anunciou. Então Hilário ficou, meu Deus, que mudança, que transformação que ela passou, né? Como ela está completamente diferente de antes para depois da prece. E Alves explicou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada, da mediunidade gloriosa, a prece é a abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental, que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Aí o Alves explicou como acontece a milhões de pessoas. Ela detém consigo recursos medianinhos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Ou seja, se ela passasse a nutrir ódio, desejo de vingança e de revide com o marido e com aquela mulher, ela ia ser uma médium das trevas. Aí o trem ia complicar de uma maneira talvez inimaginável. E pela prece, busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulo sorriu e complementou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si. Vejam que interessante. Por meio da prece, ela não conseguiu mudar a situação, propriamente dita. Mas conseguiu mudar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. É como, mal comparando aqui, vocês lembram do desenho antigamente do Popeye? Que comiam a latinha do espinafre e ficavam fortes para enfrentar os problemas e os inimigos. É a prece. Foi o espinafre que ela usou e fortaleceu-se. O quadro de dificuldades, de problemas, continuou o mesmo. Só que agora ela estava mais forte, mais preparada para lidar com tudo aquilo, de maneira cristã. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de voltar. Por pedido de Teonílio, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima.
Então vejam só, é o próximo capítulo. Ela já estava quase se desligando do corpo físico, só que eles programaram o quê? Para a noite seguinte, né? Certamente ali para a Anésia continuar, né? Presa aqueles pensamentos, a prece que ela fez, sem ter que enfrentar a desencarnação da mãe, ato contínuo, né? Ao que já havia ocorrido ali naquela noite. Então, é o que a gente vai ver no capítulo que se segue aqui, né, na última quinta-feira de fevereiro. Meus irmãos, ainda tem aqui 2 minutinhos. A gente sabe, tem comentado, que existe uma obra do São Martins Peral que estuda esse livro nos domínios da mediunidade, capítulo a capítulo. Alguns itens ele dedica até mais de um capítulo. Alguns capítulos ele dedica um comentário maior, outros menor. O fato é que no capítulo 33 do livro Estudando a Mediunidade, ele vai comentar o que nós vimos aqui nesse capítulo. Eu vou gastar um pouquinho a mais do tempo aqui, mas acho que é muito esclarecedor o comentário dele, vou trazer para a gente. Vamos lá. Definindo a prece. O capítulo Mediunidade e Oração sugeriu-nos um estudo em torno da prece, considerando o imperativo da comunhão com o plano espiritual superior em nossas tarefas mediúnicas. A prece, em qualquer circunstância, afigura-se-nos um apelo de nossa alma, estabelecendo instantânea ligação com o mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade que regem o intercâmbio mental. Vejam aqui a classificação que ele vai fazer. Sendo a prece um apelo, evidentemente somos levados a, de acordo com as instruções dos benfeitores espirituais, classificá-la de vários modos. Em primeiro lugar, teremos a prece vertical, isto é, aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo, em face dos mencionados princípios de afinidade, recolhida pelos missionários das esferas superiores. Em segundo lugar, teremos a prece horizontal, traduzindo anseios vulgares. É quando às vezes a gente faz um apelo para as coisas do dia a dia. Essa prece não terá impulso oblíquo ou vertical, porque encontrará ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente. Por fim, teremos a prece descendente. A essa não daremos a denominação de prece, substituindo-a por invocação, consoante aconselho o ministro Clarencio, lá na obra Entre a Terra e o Céu de André Luiz. Vamos entender. Na invocação, o apelo receberá a resposta de entidades de baixo tom vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, etc. Os bilhões de espíritos desencarnados que constituem a população invisível ocupam variados degraus da escala ascensional, supernotando-nos. Cada degrau simboliza uma faixa vibratória, submetida às mesmas leis universais que presidem, aqui e em toda parte, ao intercâmbio entre inteligências encarnadas e desencarnadas. Vivemos e respiramos dentro dessas faixas. Os nossos sentimentos indicam o degrau que ocupamos. Assim sendo, nossas preces sempre encontrarão a resposta dos nossos afins, dos que comungam conosco tais ou quais ideias, tais ou quais objetivos. Na prece vertical, quando pedimos a Deus que acima dos nossos desejos prevaleça a sua augusta vontade, sintonizaremos com os elevados mensageiros do seu amor, com as entidades que se sublimaram pelo cultivo da fraternidade legítima. Na prece horizontal, receberemos a palavra e a colaboração dos amigos
que ainda se ocupam, como nós, de problemas de relativa importância, embora respeitáveis. Ou seja, a gente está com um problema ali no dia a dia, oh meu Deus, me ajuda aqui a melhorar essa dor de cabeça, como é que eu vou resolver esse problema aqui de matemática? Coisas às vezes do dia a dia, às vezes a gente tem um auxílio, sim. Na invocação, apelo descendente, virão a nós ajudar a materialização dos nossos propósitos infelizes, entidades inferiores que permanecem verdadeiras furnas nas regiões trevosas. Então vejam que ódio que eu tenho daquela pessoa, como eu queria ter forças para poder atingir. Se a gente pensar dessa maneira, vai chegar ajuda. Vai chegar ajuda para eu fazer a vingança, para eu espezinhar a pessoa, para eu humilhar ela. Nós não vamos estar sozinhos. Por isso que, ao Cristo lá no Evangelho, orar e vigiar. Se a gente cultivar esse tipo de pensamento de vingança, de raiva, de ódio, de ambição, de rancor, de desespero, nós vamos estar mal acompanhados e eles vão nos ajudar nesses infelizes propósitos. Se o pensamento cristão for a bússola de nossas realizações, não faltarão abnegados instrutores que dos planos elevados conduzirão o nosso esforço. E o pensamento cristão é aquele que o divino amigo exemplificou no poético cenário da Palestina: amor ao próximo, oração pelos caluniadores, perdão das ofensas, amparo aos doentes e ignorantes. Toda vez que orientarmos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos proferindo a prece vertical, que à maneira de sublime foguete penetrará verticalmente os espaços, trazendo na volta a mensagem do Cristo, numa confirmação da eternidade de suas palavras: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Meus irmãos, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou interromper a gravação, em seguida nós vamos franquear a palavra para aqueles que podem, por favor, Giovana, aqueles que quiserem participar conosco, fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade.